Vamos falar sobre Carla Zambelli. A deputada federal licenciada será interrogada pela Justiça italiana amanhã. Carla Zambelli foi presa em Roma depois de 2 meses foragida. Ela está numa penitenciária feminina na Itália. A Justiça italiana, durante essa audiência, deve perguntar se Zambelli prefere voltar ao Brasil por conta própria ou passar por um processo de extradição. Se ela escolher a segunda opção, o juiz, então, decide se ela fica presa ou se terá de cumprir medidas cautelares. Os trâmites para concretizar essa extradição podem demorar de 1 ano e meio a 2 anos. Dentre as medidas cautelares que podem ser impostas a parlamentar, a Carla Zambelli, estão prisão domiciliar. Também ela pode continuar detida nessa penitenciária. Pode, inclusive, ser liberada com o uso de tornozeleira eletrônica ou seguir em liberdade. A defesa de Carla Zambelli já disse que ela deseja permanecer na Itália e que não deve escolher essa volta ao Brasil, portanto, por conta própria. Vamos então falar com Isabel Mega, que está em contato também com a defesa da deputada federal licenciada Carla Zambelli. Isabel, qual é a expectativa que você consegue nos trazer da defesa da parlamentar com relação a essa audiência e também o que vem sendo dito por aqui, Isabel? O que nesse momento a gente tem de novidades com relação a esse processo de extradição de Carla Zambelli? Carol, todo o processo agora está com a Itália. A gente não tem um prazo muito bem definido para as respostas italianas, mas essa audiência de custódia com um juiz de garantias na Itália vai ser muito decisiva para a gente entender onde Carla Zambelli vai ficar até que haja uma definição da Justiça italiana e do Ministério da Justiça italiana, né? O equivalente à estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Um processo de extradição pode levar bastante tempo. Até aqui, a deputada Carla Zambelli já manifestou a intenção de seguir em território italiano e a tentativa da defesa é de, pelo menos, retirá-la do sistema penitenciário, né? Ela foi encaminhada em um primeiro momento a uma delegacia, depois, até onde a gente tem notícia, foi encaminhada a uma penitenciária na Itália e a defesa aponta como um dos caminhos possíveis ela, inclusive, aguardar o desfecho desse processo de extradição da casa dela, né? Ela tem uma residência na Itália, foi lá onde ela foi capturada pela polícia também, depois que a gente teve toda aquela ação que envolveu, inclusive, uma espécie de denúncia de um deputado italiano ciente da situação da deputada brasileira. Então, essa audiência vai ser muito definitiva para a gente entender quais vão ser os próximos passos em relação a Carla Zambelli. A defesa levanta a possibilidade, inclusive, de que ela possa ficar com uma tornozeleira eletrônica. Então, com isso, ela é monitorada, ela não fica no sistema penitenciário, ela não fica presa, ela pode ficar em casa até que a gente tenha um desfecho. Esse desfecho depende, sobretudo, da gente entender qual vai ser a postura da Itália em relação ao pedido de extradição feito pelo Brasil. A avaliação é de que a Itália pode optar por um caminho técnico que juristas são muito categóricos em dizer que, se for este o caminho, não tem como Carla Zambelli ficar na Itália. Ela é despachada para o Brasil para cumprir pena por aqui. Ela tem uma condenação, ela não tem mais recursos aqui no Brasil, né, de acionar o judiciário para tentar reverter esse cenário. Então, ela tem que cumprir a pena. Ela é procurada pela Interpol, ela tem uma condenação e a pena tem que ser executada imediatamente. O outro ponto é a questão política, porque por mais que você tenha já esse cenário muito fadado à prisão no Brasil de Carla Zambelli, tem questões políticas que podem ser interpretadas considerando que a gente tem um governo de extrema-direita na Itália e que a própria deputada Carla Zambelli, ela tentou viabilizar vias de contato com autoridades italianas para tentar, de alguma forma, sensibilizar o país diante da situação dela, porque eles têm uma tese da perseguição política.
juristas entendem que a tese da perseguição política não encontra nenhum tipo de respaldo em relação a questões técnicas, justamente por conta da condenação. Então, se a Itália for por esse caminho, seria um caminho muito mais político do que um caminho jurídico. É preciso aguardar os próximos passos da justiça italiana, como a gente estava comentando por aqui, não tem muito prazo para que essas coisas aconteçam, mas essa audiência amanhã vai ser bastante decisiva para a gente entender onde que Carla Zambelli e como Carla Zambelli vai aguardar esses próximos passos.